hoje, falando sobre a Guerra do Paraguai, um dos eventos mais importantes do Segundo Reinado, certo? Muita atenção nessa aula. É a grande guerra que o Brasil participou, certo? Embora a gente tenha participado de forma modesta na Primeira Guerra Mundial e de forma mais incisiva na Segunda Guerra, foi a guerra em que o Brasil foi protagonista. Então é uma guerra muito importante, a gente não pode esquecer disso, certo? É a maior guerra do continente sul, né, da América, da parte americana, e a gente tem na Guerra do Paraguai um divisor de águas, porque a partir dele a monarquia brasileira vai entrar em declínio, né, vai entrar em crise, isso vai acabar resultando, né, alguns anos depois, na proclamação da República. Então, todo cuidado é pouco com a Guerra do Paraguai, é um assunto que o Enem já cobrou mais de uma vez, então a gente precisa estar bem atento a todos os fatores que causaram essa guerra, né, de que forma ela se reproduziu, quais foram os fatores determinantes, quais foram as consequências desse conflito. Beleza? Para isso, a gente precisa, primeiro, entender os condicionantes. Né? Então, vamos lá. Observe o seguinte, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, né, são países que dividem fronteiras, né? O Brasil tem rios muito importantes que nascem em seu território, mas que cortam os territórios do Paraguai e da Argentina. E essa questão ela sempre ficou muito presente na região, porque a gente não tinha praticamente estradas para chegar até a região do Rio de Janeiro. Então, a navegação pelos rios Corumbá e pelo Rio Paraná, nossos rios, e que chegam no Paraguai como o Rio Grande e o Rio Paraguai, eu vou mostrar depois um mapa bem direitinho para vocês, eram determinantes para chegar à região central do Brasil. Nesta época, né, o Paraguai vivia um período de desenvolvimento, vivia um período de crescimento econômico, de estabilidade, era governado por um ditador que assumiu o poder em 1862, que foi o Solano Lopes, né? Os argentinos tinham dois partidos, um conservador e um partido mais federalista, então Solano Lopes também se aproximou dos federalistas argentinos, né, o que agravava a situação, porque ele defendia projetos muito ambiciosos, principalmente quando ele dizia que o Paraguai, na divisão territorial que foi feita séculos antes, não tinha acesso ao mar. Então ele falava muito nessa questão do acesso ao mar, da formação de um grande Paraguai, né, de um país que tivesse realmente onde precisava estar banhado pelo Atlântico. E isso, claro, se acontecesse, teria que mexer com condições territoriais importantes, né, teria que vir com invasões, né, e também havia uma aproximação do governo do Paraguai com o Partido Blanco Uruguaio. Então, preste bem atenção. Solano Lopes, um ditador de posições imperialistas, se aproxima de um partido federalista argentino, que não estava no governo, se aproxima de um partido branco que apoiava suas ideias, e isso, de certa forma, deixava a região muito nervosa, porque o Brasil estava na rota de invasões do Paraguai, caso os paraguaios se fortalecessem politicamente na Argentina e no Uruguai, para uma guerra naquela região. Então, de certa forma, havia toda uma preocupação política inicial em relação à postura que Solano Lopes agia, né, a forma política como ele agia, pegando exatamente os partidos oposicionistas nos dois países que compõem, junto com ele, a Bacia do Prata, que é a Argentina e o Uruguai. Aqui eu estou trazendo um mapa para que você entenda bem a situação. Né? Você tem um rio que nasce aqui, o Corumbá, ele entra dentro do território do Paraguai com o nome de Rio Paraguai, né? Já o Rio Paraná, que nasce todo no Brasil, né? Ele entra no Paraguai formando o que eles chamam de Rio Grande, lá, né? Inclusive a nossa usina hidrelétrica Itaipu fica nessa região aqui, fronteira, é a usina binacional, e emenda com o Rio Paraguai, entra dentro da Argentina, né? E aqui o Rio Paraná ganha o nome de Rio da Prata, né? E chega até a foz aqui do Rio da Prata, se juntando a outros rios, como o Rio Uruguai, que também chega na mesma região. Então, essa região era banhada por grandes rios.
rios navegáveis e que eram determinantes para todos os países. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a questão hídrica, né, e a questão de deslocamento, ela era muito, muito importante. Beleza? Vamos lá, isso aqui é Solano Lopes, né, o ditador paraguaio, que vinha desenvolvendo um grande exército. O exército paraguaio era bem volumoso, bem considerável. O Brasil nessa época nem exército nacional tinha. Eram guardas nacionais espalhadas por todo o país, comandadas por coronéis e jagunços. Então, assim, tinha um exército muito fragmentado. O Paraguai já tinha um exército bem dividido, bem organizado e bem armado. Também já vinha desenvolvendo manufaturas, né, trabalho com fundição, fabricação de suas próprias armas, uma pequena indústria que atendia a região do seu próprio país, né, gerava empregos, era muito popular, né? Inclusive quando a gente fala de Vargas e Perón e outros populistas no Brasil, a gente primeiro tem que falar de Solano Lopes, que mesmo sendo um ditador era muito querido pelo seu povo, né? E toda essa questão vai se avolumar no agravamento de situações que vão resultar naquilo que a gente chama de guerra. Então vamos lá, vamos entender direitinho passo a passo. Primeiro, os paraguaios se aproximam dos blancos, né, que poderiam ter a oportunidade na eleição que se aproximava no Uruguai ganhar mais um aliado, né? Outra questão importante, o Paraguai, como eu disse a vocês, ele estava muito ligado também à questão dos federalistas na Argentina, e no caso da eleição da Argentina, ele não obteve sucesso. A vitória foi de Bartolomé Mitre, que era um conservador, né, que se aliou ao Brasil, inclusive, né, era muito próximo de Pedro II, e ele via exatamente isso como um obstáculo. Por quê? Porque Argentina, né, ele não tinha como botar o projeto expansionista dele, nem de falar sobre novas fronteiras nessa questão dos rios, porque o governante argentino era um aliado do Brasil. Então ele se aproxima muito dos blancos no Uruguai, que passam a defender essa proposta do Paraguai, né, de repente ter um acesso ao mar, e para isso teria que invadir o Rio Grande do Sul, né, e as tensões foram aumentando, né. Então, o Brasil precisava dessas passagens, porque não tinha estradas, como eu disse a vocês, para o Rio de Janeiro, né? E todo esse clima de tensão vai começando a ferver, levando para um processo de guerra iminente. O ponto alto de tudo isso vai ser exatamente a questão da eleição do Uruguai. A eleição vai acontecer, de um lado estarão os blancos, federalistas, e apoiados por Solano Lopes, e do outro lado estarão os colorados, de Venâncio Flores, apoiados pelo Brasil. O Brasil tinha todo o interesse do mundo de que a eleição acontecesse a favor dos colorados. Só que quando a eleição ocorreu e o resultado dela saiu, o partido vitorioso foi o branco. E isso, de certa forma, enfraquecia o Brasil nessa questão, porque os brancos defendiam a posição do. Como o Brasil já tinha o apoio de Bartolomé Mitre na Argentina, então era preciso intervir de alguma forma no Uruguai, e aí o Solano Lopes foi incisivo em dizer que não admitiria que o Brasil intervisse na questão, né? Não entrasse em choque contra a vitória dos blancos, só que isso na verdade não aconteceu. Mesmo com vários ultimatos por parte do Paraguai, o Brasil declarou, certo, guerra ao Uruguai, mandou suas tropas e marinhas em 1864 para a região. O Brasil invade Montevidéu, invade a região, depõe o governo branco, né, derruba o governo branco e coloca no poder Venâncio Flores, que era o governo colorado que o Brasil pretendia. Com essa manobra, Pedro se sentia relativamente tranquilo. Por quê? Porque ele já tinha o apoio do Bartolomé Mitre na Argentina, intervindo na questão uruguaia. Agora colocava Venâncio Flores no poder, também aliado às ideias brasileiras, e o próprio Pedro II. Então ele cercou, de certa forma, o Paraguai, né? E o Solano Lopes considerou isso uma atitude de guerra, porque a intervenção do Brasil tirava qualquer possibilidade do Paraguai pensar em alguma expansão territorial ou em controle em relação aos rios. E aí, o que Solano Lopes fez foi o que a gente chama de grande besteira, porque ele tinha prometido no leito de morte do pai que jamais declararia guerra ao Brasil, porque ele sabia que, embora o Paraguai fosse bem armado e bem estruturado, a população paraguaia era bem menor que a população brasileira. E no caso de uma guerra maior, uma guerra mais longa,
certo? O Brasil tinha muito mais reservas para usar nessa guerra do que o próprio Paraguai. Entretanto, furioso com toda essa intervenção do Brasil na questão uruguaia, ele vai e começa a tomar as atitudes que vão levar à guerra. A primeira delas, né, vai ser o confisco de uma embarcação brasileira, um navio, vapor, chamado Marquês de Olinda, que estava subindo o Rio da Prata, né, em direção ao Mato Grosso, e vinha com ele o novo presidente do Mato Grosso, que era o Carneiro Campos, né, que tinha sido, inclusive, um dos regentes do período da regência trina provisória, e o navio, quando chegou em Assunção, na capital do Paraguai, o presidente Solano Lopes mandou que o navio fosse confiscado e, junto com todos os recursos que o navio trazia, também prendeu as mais de 100 pessoas que estavam dentro do navio. A tripulação e os políticos foram presos e, posteriormente, depois de presos, eles acabaram sendo, muitos deles, torturados, e a grande maioria, né, a gente não tem um dado muito certo se todos, morreram em prisões paraguaias. Isso irritou bastante o Brasil. O Brasil faz uma queixa internacional contra o Paraguai, ordenando que o navio fosse libertado e sua tripulação, mas não tinha mais o que Solano Lopes fazer. E a queixa brasileira acabou fazendo com que as relações diplomáticas entre os dois países fossem cessadas, né? O governo do Paraguai proíbe qualquer tipo de embarcação brasileira de passar pelo território paraguaio, né? E ele comete o grande erro de dar início à invasão. Ele ataca com um exército bem numeroso, né? 7.000 soldados que vão para o Mato Grosso e que entre os dias 22 e 24 de dezembro, no Natal de 1864, fazem uma verdadeira devastação no território do Mato Grosso. Certo? As tropas paraguaias matam, estupram, queimam vilas e cidades, né, obrigando a fuga das poucas tropas que o Brasil tinha na região para se defender. Então o Paraguai sai na ofensiva, né, e Solano Lopes vai agora, a partir de agora, cometer um erro após o outro. Por quê? Após invadir o Mato Grosso, ele poderia, inclusive, ter parado ali, conseguido a negociação de um avanço territorial em direção ao Mato Grosso, ele vai dar início a novas invasões. E aí, quando ele decide que a invasão deveria também acontecer no Rio Grande do Sul, dentro daquele projeto que eu tinha dito a vocês aqui, de acesso ao mar, ele, para poder invadir o Rio Grande do Sul, ele teria que ultrapassar terras argentinas, ele teria que passar por dentro da província de Corrientes. E ele recebeu, por parte da Argentina, que era aliada do Brasil naquele momento com Mitre, a negativa, dizendo que não aceitaria, o governo argentino não aceitaria, certo, a violação de suas fronteiras. E o Solano Lopes ignora essa situação, invade com um exército muito numeroso, né, e ao invadir ele acaba declarando também guerra à Argentina. E aí foi só uma questão de tempo, porque o Uruguai estava na rota de colisão, porque ia desembocar lá as tropas, e aí o que acontece? Você vai ter a formação no dia 1º de maio de 1865 da chamada Tríplice Aliança. E essa Tríplice Aliança vai ser formada por Argentina, Uruguai e Brasil, agora em guerra contra o Paraguai. Aqui você tem o mapa do que eu vou explicar agora, dos principais eventos, e aí para você entender. As primeiras invasões aconteceram aqui, como eu disse a vocês, no Natal de 1864. Eles saíram tomando e destruindo cidades na direção de Corumbá. Depois, o exército paraguaio faz um novo cerco em direção à Laguna, invade a região de Dourados, né, de Miranda, de Coxinha, ou seja, ele começa grandes invasões nessa região. Só que quando ele decide que as tropas paraguaias deveriam ir em direção ao Rio Grande do Sul, ele vem e ultrapassa essa região aqui, certo, do território argentino, forçando assim uma guerra. Como as tropas paraguaias se dividiram, né, uma parte entrou dentro do Rio Grande do Sul também, causando grandes estragos, e se aproximando do Uruguai, né, você vai ter também as tropas divididas de Solano Lopes invadindo a região da Argentina. Então, de um exército relativamente forte e seguro, ele acabou se transformando num exército muito dividido, muito fragmentado, em várias frentes. Uma frente em direção ao Mato Grosso,
uma frente em direção ao Rio Grande do Sul, né, e Uruguai, e outra frente em direção à Argentina. E aí foi um erro fatal, os 3 países se mobilizaram, se organizaram, o Brasil faz um grande recrutamento militar, à medida que o Brasil consegue impedir as invasões nessa região, também impede a vinda de tropas para Porto Alegre daqui, em direção por terra, com a ajuda do Uruguai, impede a invasão nessa região, e com a Marinha do Brasil subindo pelo Rio da Prata, né, que é o nosso Rio Paraná, né, quando chega aqui na Batalha de Riachuelo, a Marinha Brasileira destrói toda a Marinha do Paraguai. Né? A partir daqui a guerra muda de rumo, o Brasil invade por essa região, o Uruguai consegue conter, a participação uruguaia é pequena na guerra, os argentinos invadem, retomam seu território na região das Missões e invadem significativamente o território do Paraguai, né? Enquanto o cerco se fecha, Solano Lopes vai ficando cada vez mais desesperado, ele vai perdendo batalhas importantes, como Maitá, a Batalha do Havaí, do Tororó, né? Até que as tropas brasileiras entram em Assunção. O Solano Lopes foge para o interior, com um pouco do exército que lhe sobrou, né? E, por ordem do imperador Pedro II, ele nomeia o Conde de, que era o marido de Princesa Isabel, como chefe das tropas. Eles iniciam a caçada contra o líder paraguaio. Essa caçada faz com que as tropas brasileiras devastem as cidades paraguaias, matem, estuprem, queimem praticamente o Paraguai inteiro, até que eles encontram realmente Solano Lopes, matam Solano Lopes e a guerra estava acabada. Do ponto de vista territorial, o Paraguai vai sofrer uma gigantesca perda, né? Toda essa região que está aqui, do território paraguaio, será tomado pelos argentinos. O Brasil vai ampliar seu território do Mato Grosso, no que vai ser depois chamado de Mato Grosso do Sul. Esse território também será tomado dos paraguaios, né? E o desfecho foi catastrófico, né? Nós temos mais de 300 mil mortos na guerra, há quem fale próximo a até 500 mil mortos, né? 200 mil deles eram paraguaios, o país foi completamente devastado, sua indústria destruída, seu comércio destruído, plantações foram queimadas, eles perderam 95% da população masculina do país, o país ficou realmente devastado pela guerra, né? E no fim das contas, o que a gente tem é a destruição de um país pela ambição de um ditador. Né? A guerra ela traz muito mais impactos. O Brasil, por exemplo, a gente vai falar na parte da crise do segundo reinado sobre essa guerra, né? Além do endividamento crescente, tanto do Uruguai, da Argentina, como do Brasil em relação à Inglaterra. Foi nossa maior guerra, é o maior conflito de todo o continente, o Cone Sul, e nós temos, certo? Além disso, questões políticas muito importantes, porque a partir daí o Paraguai vai levar praticamente um século para se recuperar, ainda hoje um dos países mais pobres da América do Sul, né? E ainda hoje sentindo os efeitos do atraso econômico causado pela devastação que foi feita em seu território. Beleza? Um abraço bem grande e a gente se encontra na nossa próxima aula.